E aí, galerinha que assiste minhas aulas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma excelente e maravilhosa aula de matemática. Vamos lá. Então, peguem os seus livros, abram nos módulos 41 e 42 e vamos tomar nota. Hoje nós estaremos ângulos formados pelo cruzamento de retas. Importante frisar essa palavra aqui, ó. Cruzamento de retas. Mais uma aula de matemática com o professor Tiago. Então, primeiramente, nós devemos definir um ângulo. O que é um ângulo? Como um ângulo é originado? Um ângulo é originado a partir de duas semirretas. Nós temos a semirreta OB, temos a semirreta OA, e a abertura dessas semirretas vai ser o nosso ângulo em questão. Então, o nosso ângulo é formado por duas semirretas, ou duas retas, ou dois segmentos de reta, não importa. O que importa é que um ângulo é formado a partir do ponto de encontro de duas retas não colineares. Essas retas não podem estar em linha reta, elas têm que estar em sentidos diferentes, ok? Então, aqui nós temos o ângulo BOA. Então, vamos descrever esse nosso ângulo. Nós podemos escrever ele como ângulo AOB, ou ângulo BOA, ou simplesmente ângulo O. Quais são as semirretas em questão? As semirretas em questão são as semirretas OB e a semirreta OA. Importante lembrar que semirreta tem origem e não tem fim, não tem final. Então, por isso nós colocamos aqui uma semirreta em cima dos dois pontos, o ponto O e o ponto B. Agora nós vamos para o que nos interessa. Vamos falar de duas retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se cruzam, Elas vão concorrer em um ponto em comum. Então, já que nós estamos falando de retas concorrentes, nós vamos falar da regrinha básica aqui de retas concorrentes. É a seguinte: ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, pessoal, vamos lá. O que essa reta tem a ver com o que essa regra tem a ver com retas concorrentes? Primeiro, que retas concorrentes elas vão se cruzar. Se elas se cruzam, elas vão ter um ponto em comum, e essas retas elas vão formar ângulos, e ângulos consequentemente opostos pelo vértice. Nós temos um vértice aqui em questão, nós temos aqui esse vértice, o ponto de encontro aqui das nossas semirretas, e nós agora vamos ver algumas propriedades dessa reta. Para isso eu vou utilizar um compasso, vou colocar aqui num ponto em que elas concorrem, vou fazer um semicírculo aqui. Então, nós temos aqui um círculo. Agora nós vamos observar algumas questões. Vamos nomear esses ângulos. Vou dizer que esse aqui é o ângulo 1, esse é o ângulo 3, esse aqui vou chamar ele de ângulo 2 e esse aqui de ângulo 4. Chapeuzinho em cima do número para representar que ele é um ângulo, Então, vamos lá. A regra nos diz que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Se isso é verdade, isso significa que esse ângulo aqui, esse ângulo, ele vai ser exatamente igual a esse ângulo aqui.
E se isso é verdade, esse ângulo, né, ele vai ser congruente, ou seja, igual a esse ângulo aqui. Se isso realmente for verdade, nós vamos perceber que eles são congruentes. Para isso, eu vou utilizar um transferidor e medir esses ângulos. Então, vamos lá. Esse ângulo aqui original, ele mediu deixa eu botar aqui 115 graus. Deixa eu verificar novamente. 115 graus, né? O ângulo 1. O ângulo 1 aqui mediu aproximadamente 115 graus. Vamos ver se o ângulo 3 mediu isso também. A mesma medida, mediu 115 graus. E agora vamos medir o ângulo 2 e o ângulo 4. Nós já temos aqui que o ângulo 1, ele é igual ao ângulo 3, ou seja, eles são congruentes. Pessoal, é importante nós observarmos aqui, ó, ângulo oposto. O que é um ângulo oposto? Um ângulo que está na frente do outro, né? Então, o ângulo 1 é oposto ao ângulo 3, porque eles estão em frente um ao outro. Eles estão opostos a um vértice. Consequentemente, o ângulo 2 aqui também está oposto ao ângulo 4. E eles são opostos pelo vértice. Então, pessoal, nós já temos aqui o ângulo 1 congruente ao ângulo 3. Agora vamos ver se o ângulo 2 é realmente congruente igual ao ângulo 4. Então, vamos lá, vamos ver quanto vai medir o ângulo 2. O ângulo 2 mediu aproximadamente, vou utilizar a medida interna que vai ser melhor. Aproximadamente 75 graus. Então, o ângulo 2 mediu aqui 75 graus. Será que o ângulo 4 vai medir quantos graus? Então, vamos ver. Mediu aqui, ângulo 4 mediu 75 graus também. Então, nós chegamos à conclusão que eles são realmente congruentes. Ângulos opostos pelo vértice são realmente congruentes. Agora, vamos aqui para baixo. Ângulos congruentes. Quais são os ângulos congruentes? Então, quais são os ângulos opostos aqui? 2, nós temos o ângulo 2 aqui, congruente ao ângulo 4. Desculpa, gente, eu estava usando dois tracinhos, traço de igual, mas congruência nós representamos por 3 traços, tá? Então, o ângulo 2 é congruente ao ângulo 4. E o ângulo 1, ele está oposto ao ângulo 3, né? Então, ele vai ser congruente ao ângulo 3. Beleza. Então, nós já aprendemos aqui. Vamos fixar na nossa mente de novo. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, eles são iguais. Sempre que nós temos retas concorrentes, ou seja, retas se cruzando, essas retas vão formar 4 ângulos. E em 2 eles serão congruentes. O ângulo 1 vai ser congruente ao ângulo 3 e o ângulo 2 vai ser congruente ao ângulo 4. Sempre ângulos opostos são congruentes. Mais adiante, vamos agora falar de duas retas qualquer e uma reta transversal, né? E uma reta transversal
cortando essas duas retas. Então, primeiro, que retas, nós temos aqui duas retas comuns, né? Elas não são paralelas, nem nada. Nós temos duas retas e uma transversal cortando elas. Primeira coisa que nós vamos obter é 8 ângulos. 8 ângulos aqui do primeiro ponto de... 4 ângulos do primeiro ponto de cruzamento aqui, da reta S com a reta T. E no segundo ponto de cruzamento aqui, mais 4 ângulos, com a reta S e a reta R. Então, vamos desenhar aqui. Nós temos o vértice, eu vou fazer o mesmo processo. Vou desenhar aqui uma circunferência. Opa, fugiu um pouco o controle, mas tudo bem. A ponta deslizou. Tá ótimo. Então vamos lá. Partindo do conceito anterior, vamos aplicá-los aqui nesse exercício. Primeiro, vamos identificar os ângulos opostos aqui pelo vértice. Vamos nomeá-los. Vamos dizer que esse aqui é o ângulo 1. Vou chamar esse aqui de ângulo 3. Né? Aí eu venho aqui, vou chamar esse de ângulo 2 e esse de ângulo 4. Nós já identificamos que eles são congruentes, né? Pelo exercício anterior, que nós temos duas retas paralelas, formam um ponto em comum, um ponto de cruzamento, e os ângulos opostos pelo vértice aqui, nesse cruzamento, eles serão congruentes. Então, nós temos aqui que o ângulo 1, ele vai ser congruente ao ângulo 3, por isso eu vou pintar eles com a mesma cor. E nós temos que o ângulo 2 vai ser congruente ao ângulo 4. Eles terão a mesma medida. E agora nós temos algo muito interessante. Eu esqueci de colocar aqui, né? Chapeuzinho para representar um ângulo. Agora nós temos coisas muito interessantes. Esses mesmos ângulos que estão nessa imagem, nessa figura, eles serão congruentes aos ângulos aqui desse outro ponto de cruzamento. Então eu vou dizer que aqui é o ângulo 5, aqui é o ângulo 7, né? Esse ângulo aqui, ele vai ser congruente ao ângulo 7. Consequentemente, esses dois ângulos, eles serão congruentes também ao ângulo 1 e ao ângulo 3, por causa aqui dessa reta transversal, é uma propriedade. Aí 5, aqui nós vamos ter o ângulo 6. E aqui nós teremos o ângulo 8 fechando a conta. Então, esses ângulos aqui que estão na mesma cor, eles são congruentes, eles possuem a mesma medida, justamente aqui por causa dessa reta transversal entre elas. Por que que isso acontece? Porque essa reta transversal, ela vai cortar as duas retas formando os mesmos ângulos. Se isso acontece, consequentemente, aqui nós vamos ter todos esses ângulos aqui congruentes a esses aqui. Então, vamos lá, pessoal. Vamos mais adiante. Vamos dificultar mais um pouquinho.
Então vamos falar aqui de ângulos congruentes. Quais são os ângulos congruentes aqui? Então nós temos aqui o ângulo 1, né, ângulo 1 congruente ao ângulo 3, que é congruente ao ângulo 5, que é congruente ao ângulo 7. Então nós temos esses ângulos congruentes aqui. Agora nós temos os segundos ângulos congruentes. Quais são? Nós temos aqui, ó, o ângulo 2, congruente ao ângulo 4, né, os ângulos que estão na mesma cores. Os ângulos que estão na mesma cor. Que é congruente ao ângulo 6, que é congruente ao ângulo 8. Beleza, esses são os nossos ângulos congruentes. Agora nós vamos falar de ângulos alternos internos. Primeira coisa, vamos ver a região interna e a região externa. Região interna é a região aqui que está entre as duas retas quaisquer. Essas duas retas aqui quaisquer, elas vão ter a região interna. A região interna está dentro, né? A região interna é a parte que está acima e abaixo dessas duas retas. E ângulos alternos. O que são ângulos alternos? Ângulos alternos são, como o próprio nome já diz, são ângulos que se alternam. Por exemplo, o ângulo 2, ele é alterno do ângulo 8, porque eles estão em sentidos opostos. Eles estão em sentidos opostos. Ó, o ângulo 2 é alterno ao ângulo 8. Aqui, ó, nós estamos falando apenas de ângulos internos, né? Alternos internos. Ângulos que estão em sentidos diferentes, mas que são congruentes. Então, o ângulo 2 e o ângulo 8, eles são congruentes aqui, são chamados de ângulos alternos internos. Tem mais, pessoal? Sim. Tem mais ângulos internos aqui que são congruentes. Quais são? O ângulo 3 e o ângulo 5, né? Eles estão internos aqui entre essas duas retas, então eles também são chamados de alternos internos. Então, o ângulo 5 é congruente ao ângulo 3. Agora, ângulos alternos externos. A mesma coisa do ângulos internos, só que agora é na parte externa. Por exemplo, quais são os ângulos que estão congruentes aqui, que são congruentes na parte externa? Então, nós temos aqui o ângulo 1 sendo congruente ao ângulo 7. Nós temos o ângulo 1 congruente ao ângulo 7. Quais são os outros dois ângulos que estão na parte externa e também são congruentes? O ângulo 4 e o ângulo 6. Eles estão na parte externa, né? E eles são congruentes. Então, o ângulo 4 é congruente ao ângulo 6. Agora nós vamos falar dos ângulos colaterais. O que são ângulos colaterais? Ângulos colaterais são ângulos cuja soma resulta em 180 graus. Quais são esses ângulos, pessoal? Vamos pegar esse aqui, ó. Ângulos colaterais são ângulos cuja soma é 180 graus. Nós temos uma reta, né? Se nós observarmos aqui, ó, esse semicírculo aqui da nossa reta, né, ele é a metade da circunferência. Uma circunferência tem 360 graus. Então, a metade da circunferência, que é a metade, né, essa região aqui, ela vai ter 180 graus. Se ela tem 180 graus, nós temos aqui que o ângulo 1 mais o ângulo 2 vai resultar quanto? Vai resultar em 180 graus. Então, o ângulo 1 mais o ângulo 2 resulta em 180 graus. Então, o ângulo 1 ele é colateral, né, ao ângulo 2.
Então, ângulos cuja soma é 180 graus são chamados de ângulos colaterais. Então, nós temos aqui, ó, o ângulo 1 e o ângulo 6 aqui, eles também vão ser colaterais, porque tá vendo que essa parte azul mais a parte laranja vai dar 180 graus? Então, nós vamos pegar aqui. Essa parte azul mais essa parte laranja vai resultar em 180 graus. Então, nós vamos ter aqui um ângulo 1 e ângulo 6, né? E ângulo 6, eles são colaterais. Quais são os outros? Então, nós temos aqui, ó, o ângulo 2 e o ângulo 3. Esse mais esse dá 180 graus, então são ângulos colaterais. E nós temos aqui o ângulo 8, o ângulo 5, o ângulo 6 e o ângulo 7, né? Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi essa. Para casa agora vai ficar os exercícios de aplicação e exercícios propostos dos módulos 41 e 42. Façam os exercícios, me mandem um feedback no WhatsApp, me mandem as questões resolvidas e qualquer dúvida também estou por lá. Tchau, tchau e até a próxima aula.